15 de agosto de 2010, o dia que o Bitcoin quase morreu. No principal fórum onde desenvolvedores e entusiastas se comunicavam sobre o Bitcoin, Jay Gazik comentou sobre uma movimentação estranha que ele notou no bloco 74.638. Ele nota que o valor de saída daquele bloco é gigantesco e suspeita de algum erro, o que logo depois seria confirmado como um bug, ao mesmo tempo que outros membros estavam começando a pontuar a importância daquilo ser corrigido quanto antes. O problema residia em uma falha conhecida como Integer Overflow. Basicamente, o código que era responsável por processar as transações não continha uma verificação adequada para garantir que a soma total das moedas de uma transação não excedesse o valor máximo permitido. Um hacker percebeu isso e criou uma transação explorando justamente essa falha. E ele criou mais de 184 bilhões de bitcoins do nada, o que seria uma catástrofe, já que estamos falando de mais de 8.000 vezes o suprimento total de Bitcoin. E isso era uma ameaça direta a um pilar fundamental do Bitcoin, a sua escassez programável e imutável, de no máximo 21 milhões de unidades. Se essa quantidade massiva e ilegítima de moedas permanecesse na rede, o conceito de valor baseado na escassez seria destruído. E o Bitcoin, pelo menos como conhecemos hoje, provavelmente não existiria. A resposta da comunidade, dos desenvolvedores e do próprio Satoshi foi muito rápida. O erro foi reportado às 18 horas e teve uma versão corrigida publicada por Satoshi lá pelas 23h48 do mesmo dia. A solução foi um soft fork. Satoshi postou no fórum a versão 0.3.1 do software do Bitcoin, com uma nova regra que rejeitava transações inválidas como essa. E era crucial naquele momento que a maioria dos mineradores e dos nodes adotasse essa nova versão. Ao fazerem isso, eles passariam a seguir essas novas regras. E foi o que aconteceu, fazendo com que 184 bilhões de bitcoins ilegítimos fossem efetivamente apagados da história da blockchain canônica. Duas lições rápidas nessa história. A primeira é a demonstração da capacidade da comunidade em detectar anomalias críticas e ao mesmo tempo coordenar uma resposta eficaz, mesmo em seus estágios iniciais e ainda com algumas barreiras de comunicação. Segunda e fundamental hoje em dia, o Bitcoin evoluiu imensamente. O código atual passou por mais de uma década de desenvolvimento, revisões intensivas, testes rigorosos e contribuições globais. Vulnerabilidades críticas são muito menos prováveis. Processos robustos e a própria natureza descentralizada dessa tecnologia, juntamente com milhares de nós validando essas regras, tornam a exploração de bugs extremamente difícil. O incidente de 2010, portanto, não deve ser visto necessariamente como uma fraqueza persistente, mas como um teste que foi passado. Se a gente parar para pensar, ele forjou a rede, ele testou mecanismos de defesa técnico e também sociais, e contribuiu para a construção de um sistema robusto e antifrágil que nós temos hoje, que é o Bitcoin. A capacidade de se recuperar de um golpe potencialmente fatal como esse é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas confiam na longevidade e na segurança do Bitcoin.